conexão com a internet decente, que eu acho que é o caso hoje. Agora eu estou numa vila, praticamente no porto, então se passarem vizinhos aqui na porta e quiserem falar comigo, vocês não podem estranhar, que eu tô, tipo, bem numa... Parece que eu tô no interior do porto, que é muito louco aqui, tá bem quietinho. Maravilha, estamos no YouTube, temos tudo que a gente precisa, vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan otsukyamo haratidan jakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana. A gente já está para a reta final do Anaswarupa Vijnana. Hoje a gente vai ver nos capítulos Shlokas 150 adiante. Vou fazer uma leitura um pouquinho mais roots, aí vocês me dizem se funciona, porque eu estou usando como base da minha leitura aqui, mais o Tika, né, que é o originalzão. Arrumei uma versão aqui meio dele em PDF, e vou me guiar por ele. Vai ser bom porque eu estou dando uma olhada nos comentários também e tal, acho que pode ser bem legal. Se ficar muito bizarro, eu vou tentar fazer ficar igual como ela é normalmente, mas se ficar meio bizarro, depois vocês me mandam mensagem e falam, Matheus, ficou bizarro. Acho que não vai ficar, não. E aí a gente estava lendo, né? A gente começou o Aushadha-varga na nossa leitura da semana passada, e hoje a gente vai continuar o Aushadha-varga, começando com uma especificidade muito interessante do Ayurveda, que são os Kshara, né? Kshara, tá aqui. O Kshara, os Kshara, eu já estou dando um spoilerzinho antes, eles são os cáusticos, né? Eles são substâncias que, pela propriedade extremamente alcalina, eles servem a propósitos cáusticos específicos, né? Então a gente faz muitos tratamentos específicos no Ayurveda usando essas substâncias alcalinas que a gente chama de Kshara. Então os Kshara são substâncias alcalinas normalmente provenientes da queima, né, de outras substâncias vegetais, mas também de presentes naturalmente em substâncias minerais, né? E eles são 50% do que a gente usa como ferramenta para fazer uma terapia, né, que a gente chama de terapia de cauterização, né, muitas vezes também chamada de Agni Karma, né? O Agni Karma, ele usa mais o fogo mesmo, o calor, né, o Agni. Só que a gente também pode fazer o Agni Karma, né, um efeito semelhante ao Agni Karma com Kshara, né? A gente também usa Kshara para administração interna, enfim. É um remédio que é bem interessante, bem ayurvedicão, muito difícil de usar. E o Charaka Samhita mesmo fala, né? O Kshara mal utilizado, ele é como um raio, né? É como um thunderbolt, ele é como um raio, ele pode matar o paciente se você usar ele errado. Então tomem cuidado, né? Não é à toa que você não vê isso sendo muito usado por aí. É uma ciência muito específica, né, para o uso de Kshara. Ele normalmente é mais usado pelos cirurgiões, né? Os cirurgiões são mais intrépidos, né? São normalmente médicos mais intrépidos, não tem medo de faca, não tem medo de sangue, não tem medo de Kshara, não tem medo de fogo, né? A galera do Kaya Chikitsa, que é a minha galera, é uma galera mais cuidadosa, prefere até de chá, a gente às vezes fica com o pé atrás de passar até chá, né? Mas a galera da cirurgia não, a galera da cirurgia mete a faca mesmo e vamos que vamos, tá? Mas hoje, esses carinhas, então, os ksharas, eles são muito delicados, tá? Para o uso, vocês vão ver o porquê. Então, o Shloka aqui 150, para começar a nossa brincadeira de hoje, ele diz o seguinte: Gulma Rudroga Gulma Rudgrahani Gulma Hridgrahani Pandu Plihana Hagalamayan. Esse foi trava-língua. Shwasar Shahkap Hakasas Kasamsha Shamayedya Chashukajaha. Então, ele já começou, né? Ele começou com o nosso querido aí, que a gente não é muito chegado nele, né? Que é o Yavakshara, né? Que é o Kshara número 1, digamos assim, né? Da lista de todos os Ksharas que a gente mais usa, o Yavakshara é o primeiro. Mas ele não começa com Yavakshara, né? Ele começa com Gulma. Então ele fala Gulma, né? Gulma é uma doença, né, que afeta principalmente a cavidade abdominal, já falamos muito dela, são crescimentos diferentes da cavidade abdominal, a gente vai estudar ele com mais cuidado. Hrud são problemas cardíacos, né? Grahani são problemas digestivos, né?
Pandu é um problema de descoloração da pele, a pele tende a ficar mais amarelada, né? Pliha é uma doença do seu baço, né? Normalmente a gente chama isso de esplenomegalia, é quando o baço ele cresce, né? Annaha é alguns tipos de doenças também da cavidade abdominal. Anaha, Galamayan, Amayan. Então, é uma série de doenças, né? Uma série de doenças, uma série de amayas, né? A palavra ama, né? Que vocês conhecem muito bem, que ela é normalmente utilizada, né? Você conhece ela muitas vezes utilizada para falar de alimentos mal digeridos, mas ele também significa doenças, né? Então, tumores, né? Diversos na tua cavidade abdominal, problemas de coração, né? HRUD, né? Problemas de coração, problemas de absorção, problemas de digestão, problemas que muitas vezes pandu é traduzido como anemia, né? Anemias diferentes, não é bem anemia, mas tem algumas anemias que são. Pega o paciente, é bem pandu mesmo, né? Falei já do crescimento do baço, esse problema também abdominal, talvez um anahat seria tipo uma distensão, né, abdominal, um problema muito conectado com a digestão, muito conectado com vata dosha, né? Gala, né? Galamayana, então uma doença que envolve a sua garganta, né? A palavra gala, né, é essa parte aqui da garganta, então uma doença que envolve a sua garganta. Aí ele não parou, não. Ele não acabou, não. Ih, gente, me perdi. Cadê vocês? E ele não parou, não. Galamayana, então doenças da garganta, mas ele não parou. Ele falou Shwasa, Arsha, Shwasa, doenças respiratórias diversas, Arsha, doenças como hemorroidas, por exemplo. Kapha, Kasam, Kasamscha, então Kapha, caça, né? Doenças, né, de Kapha dosha, e na verdade tosse, né, caça, uma doença respiratória que tem esse sintoma de tosse causada por Kapha dosha. Então é um Kapha caça, né? Capa de caça, aí a gente ainda não sabe o que, né, que vai acontecer com esse capa de caça. Shamayed, faz shamaná, né? Chama, ele apazigua. Yava Shuka Jaha. Yava Shuka é o grão Yava, né? O grão Yava. Só que aqui, se você olhar o comentário, os dois comentaristas, eles falam Yava Shuka significa Yava Kshara. O Ashtanga Hridayam, ele não quis se repetir, né? Ele usou Yava Shuka porque ele começa o próximo sloka com Kshara. Então ele não falou Yava Kshara, Kshara, porque ia ficar, em termos de poesia, ia ficar bem feio. Mas ele usou Yava Shuka. Então é o grão, né, digamos assim, desse Yava, que é o grão da cevada, né? Muitas vezes chamado de Ordeum vulgare, né, também. O Yava Shuka, o Yava Kshara, é a cinza, né, do Yava. A gente pega o Yava e queima ele até o pó, né? Faz ele ficar pó. E aí o pó dele muitas vezes, né, esses vegetais, inclusive, a gente faz isso muito na Ayurveda, né? Toca fogo na erva, toca fogo na planta, e aí sobra só o pó, que é um pó de potássio ali, é um pó de magnésio, depende da planta, depende do mineral que você está usando, né? Mas é um pó ali que é um mineral concentrado, e ele tem esse fenômeno, né? Ele é um kshara, né? Ele é um pozinho cáustico que a gente usa também. Eu estava falando para vocês, né, na nossa leitura passada sobre como é que se faz chá, né? Às vezes no Ayurveda que a gente queima, né, a erva até o final, e realmente o kshara é levar até o final, né? O que é muito interessante porque tem uma galera que confunde a Ayurveda com naturopatia e tal, e fala dessa coisa do prana, né, do alimento. E fala, Mateus, se eu cozinhar o alimento, eu não retiro prana do alimento? E na verdade não, você não retira prana do alimento. Você até pode ser que você retire alguma coisa do alimento, mas a gente usa o alimento até o pó dele queimado, a gente tem um efeito medicinal. Sarvadravyam aushadham. Todas as substâncias têm um efeito potencial medicinal. Então é interessante quando você vai se aprofundando nos samhitas, essa coisa da energia, né, da planta estar viva, da planta estar morta, não é tão relevante para os samhitas ayurvédicos. Eu, quando comecei a estudar Ayurveda, eu ouvia muito essa coisa, né? Porque o alimento está cheio de prana ou não está cheio de prana, que é uma visão bastante do yoga, né? É bastante comum dentro do yoga, né? É bastante comum dentro do hinduísmo, por exemplo, né? Mas dentro do Ayurveda não é tanto assim que funciona a brincadeira, né? Engraçado, às vezes até decepciona as pessoas, porque
a gente usa a substância com prana ou sem prana, ela é um dravya, ela é uma substância. E sarva dravya maushadam, tudo vira remédio. Só depende do que você quer fazer. Uma substância queimada, ela é inútil? Não, ela pode ser usada como remédio, mas ela é um kshara, no caso aqui, por exemplo. Então, até o kshara, primeira vez que eu vi a gente fazendo kshara, né, no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, você pega uma planta, bota numa panela e toca fogo. Aí você fala, isso é tudo contra tudo que eu acredito. Eu achei que eu tinha que pegar a planta, e você colhe ela no horário maravilhoso, com Shiva olhando, você fala, Shiva, vou colher aqui, você me perdoa. Aí você colhe, você fala com a planta, aí você faz aquela coisa. É uma planta maravilhosa, você pega e toca fogo nela dentro de uma panela. Você fala, meu filho, matei a planta. Não, fez kshara com a planta. Né? É um outro tipo de substância que tem um outro tipo de utilização. A gente usa tudo, né? A gente usa tudo. Até o pensamento, né? A gente usa. Do mais material para o mais imaterial, a gente usa também. O Yavakshara, então, é uma utilização específica, né? É do Yava, do Ordem Vulgare, que é a nossa querida cevada. E ele tem esses benefícios todos. Aqui, olha que interessante. Ele é usado nessas doenças todas. Tumores abdominais, né, crescimentos dentro do abdômen, problemas cardíacos, por exemplo, problemas digestivos, né, absortivos, inclusive, esse pandu aí, essa descoloração da pele, às vezes até para o amarelado, né? Normalmente tem um kamala também envolvido aí, plirra, né? Esplenomegalia, né? Por exemplo, esses crescimentos abdominais, tudo isso tem uma base de vata gravado, né? No meio, diga-se de passagem, problema na garganta e tal. Esse cáustico, né? O Yavakshara, ele é potencialmente usado, hemorroidas e doenças respiratórias, inclusive a tosse com uma base de capa dosha agravado, tá? Capa de caça. E aí ele continua, né? Aí ele continua no Shloka número 151. No Shloka 151 e a primeira metade, na verdade, do 152. Desculpa, gente, eu estou com uma tela de computador com 4 coisas abertas, então estou tentando navegar aqui. Normalmente eu fico com meus livros na minha frente. Hoje eu estou com um bando de tela de computador aberta aqui. E aí ele diz o seguinte: Kshara sarvascha Kshara sarvascha paramam. Tá esquisito de ler isso. Kshara sarvascha paramam. É isso. Não. Kshara sarvascha paramam tikshnoshna krami jelaguhu pita srugdushana paki chedya hridyo vidahana apatya katulavanya chukrauja kesha chakshusham. Tem algumas partezinhas aqui que tem uns sandizinhos gostosos de ler, né? Então vamos lá. Primeiro, Ksharaha. Ksharaha, então, né? Estamos falando do Kshara. Mas é engraçado porque ele fez um parágrafo sobre o Yavakshara, né? O cáustico, né? O pó lá feito da cevada, antes de falar de todos os outros, para você ver o destaque que ele dá para o Yavakshara. É porque a gente usa muito mesmo o Yavakshara. O Yavakshara é a referência de Kshara, né? Mas aí agora ele faz um Kshara Hasarvascha, todos os outros, na verdade, todos os Ksharas. O Kshara, né, essa palavra não tem como eu ficar traduzindo ela, vocês têm que aprender ela, tem que aprender a palavra Kshara, a gente usa muito no Ayurveda. Sarvaha Cha, todos eles. Sarva, todos os Kshara. Paramam. Paramam é o melhor, né, digamos assim, é uma coisa que é muito boa, né, uma coisa que é grandiosa e tal e tal. Tikshna Ushnaha são muito quentes e muito intensos, né? Tipo assim, de todas as substâncias, né? Todos os ksharas são grandes em termos de calor e são grandes em termos de intensidade, né? Todos eles são muito intensos, todos eles são muito quentes de potência, todos eles krumijit laguhu, todos eles são muito bons como vermífugos, né? Quando você está com alguma infecção, com alguma verminose, eles são excelentes no tratamento dessas verminoses. Todos eles são laguru, são muito leves, né, para digestão. Então ele está fazendo um shloka, né, meio shloka de louvor aos ksharas, né? Para que servem os ksharas? Não tem nada tão quente quanto um kshara, né, na potência. Não tem nada tão penetrante, tão intenso, né, na potência como um kshara. Não tem nada tão bom para tratar verminoses, por exemplo, quanto um kshara, e eles são muito leves também na digestão. Pitta asruk dushanaha, eles agravam, é claro, né? Muito quente, muito intenso de potência, né? Pitta dushana.
ele vai agravar o Pitta Dosha, incrivelmente. Asruk Dushana, ele agrava Rakta Dhatu muito intensamente também. Então, se a pessoa está com uma doença de Pitta ou está com uma doença que está interferindo com Rakta Dhatu, toma cuidado de usar Kshara. Toma cuidado, porque o Kshara é Pitta Asruk Dushana. Aqui, ele promove a digestão, né? Todos os Ksharas são bons promotores de digestão. Chedya Hrudyaha, Ahrudyaha, Chedya, Chedi Ahrudyaha. Esse é o. Quase me embrulhei aqui no Sandhi, mas é Chedi Ahrudyaha. Então, primeiro, Chedi, né? Quando você tem alguma substância, alguma massa, ele quebra aquela massa. E aí o comentarista, né, fala muito bem. Deixa eu pegar aqui o comentário. Kshara Sarvascha Param, Atishayena, Tikshna, Ushna, já falei sobre isso. Krimijit, Laguhucha, Pita Asruji, Dushyanti, já falei, né? Ele agrava muito o Pita e agrava muito o Asruk, né? O Raktadhatu. Paki, Paka, Kari, então ele promove a digestão, né? Chedi, Meda. Chedi, Meda, Shleshma Adi Granti Gna. Então ele faz o quê? Quando você tem massas, né? Quando você tem massas como Granti, né? Crescimentos, né? Quando você tem gordura, por exemplo, né? Tecido adiposo, Shleshma Adi Granti, crescimentos que tem uma base de Capadosha gravado ali, ele faz Gna com essas coisas, ele elimina essas coisas. Então ele elimina principalmente massas, crescimentos no seu corpo que tem uma base de Capadosha gravado e gordura, né, tecido adiposo. Então isso é o que a palavra chedi significa aí de acordo com o nosso primeiro comentarista. Tanto o Remadri quanto o não, o segundo comentarista fala Chedi Chedana, maravilhoso, né? Gênio. Ele fala o Chedi significa Chedana, ele corta alguma coisa, ele quebra alguma massa. O primeiro comentário, ele é muito mais específico, ele fala Meda Shleshmadi Granti Gna. Comentário genial. O primeiro comentarista, eu agora me escapou se é o Aruna Datta, o primeiro comentarista, eu acho que é o Aruna Datta, ele é o mais normalmente, tá? Não vou generalizar, vai. Normalmente o comentário do Aruna Datta é o comentário mais útil, né? O comentário do Remadri não é tão. Não, o primeiro comentário é o do Remadri. Eu agora tô. Não vou voltar para olhar a capa do livro, porque eu sempre me embrulho com qual comentário vem primeiro e qual vem em segundo lugar. Mas enfim, Chedi é isso. Ahrudya. Ahrudya. Toma cuidado, tá? Com esse sandhi aqui para vocês que estão estudando gramática, tá? Ahrudya significa hrudya, cardiotônico. Ahrudya, cardiotóxico, né? Digamos assim. Então ele faz mal para o coração. Ele não é bom para o coração. Vidaha, ele promove queimação. Né? É muito quente, né? Das coisas quentes é a mais quente, né? Mais quente do que coisa quente. Então é óbvio, né? Vidaha, ele é muito calor, né? Ele promove muito calor. Apatya, ele não é bom para a saúde de forma geral. Então os ksharas, de forma geral, são apatya. Você não deveria consumir eles na sua alimentação, por exemplo. Você não deveria botar kshara na comida, né? O kshara é uma substância de uma intensidade tão grande que ele é apatya. Ele não faz muito bem. Por que ele é apatya? Katu Lavanyaha, Shukraha, Ojaha, Keshaha, Chakshushyam. Então ele é ruim para um monte de coisa e por causa disso aqui, ó, Katu Lavanyaha. Ele é picante, né, também, e salgado. Por ele ser picante e ele ser salgado, ele primeiro chucra. Cuidado aqui, hein? Vocês que estão estudando gramática, isso aqui é um sandhi difícil, tá? Isso aqui é um sandhi bem difícil. Lavanyaha, shukra. Só que o shukra, o aha, o visarga, ele virará e o sha, aí o visarga virará, o ra vira cha, o sha vira cha, e aí você tem primeiro um cha com cha. Então, isso aqui, o original não era nada disso, é shukra, né? Shukra o quê? Shukra dato, né? O shukra, ele não é bom, ele é apátia para shukra dato. Se a pessoa está querendo, por exemplo, se reproduzir, né? A pessoa está com problema, já estou tentando ter filho, doutor, e não consigo ter filhos e tal. O kshara é pior ainda para isso.
tá? Ele é apatya para Shukradato. Ele é apatya para Ojas. Ojaha. Então ele é ruim para o seu Ojas, né? Então se a pessoa já está debilitada, já está com uma saúde ruim, está com uma imunidade baixa, tem que tomar muito cuidado, tá? Com usar um Kshara. Estavam falando, o Charaka Samhita fala, né? Que nem um raio esse negócio. Ele pode pegar o paciente de jeito, tomem muito cuidado. Ele é apatia para queixa, para os seus cabelos. Então ele é apatia para queixa. Ele pode fazer muito mal para os seus cabelos, é muito quente, né? Toda substância que é muito quente, picante, salgada, ela tem uma tendência a ser ruim para o cabelo. E ela é a chakshusha. Ela não faz bem também para os olhos, né? Chakshushan, ele é apatia para chakshusha. Ele não faz bem para os olhos. Toda substância que é muito quente, muito tikshna, é picante, salgada, invariavelmente não faz bem também para a vista, né? Não faz bem para os olhos. Então toma cuidado, porque todos, isso aqui é um geralzão, né, que ele deu. Porque ele não vai passar Kshara por Kshara, né? Ele falou do Kshara mais importante, que é o Yava Kshara, e aí ele falou, e todos os outros Ksharas, toma cuidado com eles. Eles são ótimos para você que tem uma verminose, eles são ótimos para intensificar a sua digestão, eles são ótimos para quebrar, né? Por exemplo, gordura. Se você tem um granthi, um crescimento que tem uma base de capa dosha agravado, ele é ótimo para isso aí. Mas cuidado, ele causa queimação, ele agrava o pita, ele vicia a racta, ele é ruim para os cabelos, ele é ruim para a visão, ele é ruim para Shukradato e ele é ruim para Ojas, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você usa qualquer tipo de Kshara, não só o Yava Kshara, como qualquer tipo de Kshara. Aí agora a gente vai entrar numa pegada aqui, eu tenho ainda 35 minutos, então vamos que vamos. Eu achei que eu ia ter que parar. Na verdade, não sei se vai dar, mas vamos tentar. Vamos ver até onde a gente vai. O próximo Shlokim, ele é rapidinho, mas o outro depois desse não é não. Então, o próximo Shloka, na verdade, né, segunda metade do Shloka 152, primeira metade de 153, ele diz o seguinte: Hingu vata kapanaha shulagna pittakopanam katupakara samrucham dipanam pachanam laghu. Então, Ringu é a férula fétida, né? Férula fétida, né? Que é a nossa assa fétida, né? Olha que interessante. É uma das primeiras substâncias que ele lista aí no capítulo das substâncias. E vocês já sabem isso, né? Faz diferença. As que ele lista primeiro normalmente são muito importantes, são muito usadas, né? Na prática do Ayurveda. A assa fétida, ela não é muito comum, né, no Brasil, pelo menos não era muito comum no Brasil. Ela é uma resina, né? A gente usa muito a resina dela, a gente pega essa resina e transforma num pó. Ela é fétida, porque ela cheira muito mal. Ela cheira muito mal e ela contamina tudo. Tudo cheira que nem ela. Se tu cometer um erro, se você for um estudante Ayurveda, né? Imagina que por acaso você fosse um estudante Ayurveda, um homem, né, que resolveu ir para a Índia fazer a Ayurveda e você não conhecesse muito bem essas coisas, e aí você um belo dia estivesse viajando pelo sul da Índia, né, por exemplo, e aí você vai numa loja e aí você vê lá na loja vendendo a férula fétida, um ringo do bom, um ringo orgânico, incrível, top. Imagina que você, né, um estudante de Ayurveda mal informado, você compra aquele ringo maravilhoso e você fala, caraca, esse ringo é lindo, vou levar ele comigo na minha mochila. E você não sabe que o Ringo, ele contamina tudo com o cheiro dele. E você bota ele na sua mochila, porque você é um estudante de Ayurveda do primeiro ano da Faculdade de Medicina, do BAMS. Estou fazendo uma cena hipotética, tá, para vocês aqui. Então parem de rir, por favor, porque é uma cena hipotética. Você botou o Ringo na sua mochila e a sua mochila até hoje cheira a assa fétida, porque não lava, porque esse negócio não sai na máquina, porque não adianta deixar de molho, porque ela é uma férula fétida, tá? Então, só para vocês lembrarem, vocês não fazerem a mesma coisa que o nosso estudante de medicina, coitado aqui, né? Coitado, todos temos pena dele, porque até hoje a mochila dele cheira a Ringo, tá? Mas era Ringo do bom, pelo menos, tá? Então não era tão burro assim, eu. Então é isso. Então esse é o Ringo, né? A férula fétida. Tomem cuidado com a férula fétida, tá? Tô falando por experiência própria. Então, o que a férula fétida faz? Ela faz, primeiro, vata, kapha, anaha, shula, gna.
Então ela é usada para muitas coisas, né? Para muitas coisas. Vocês vão ver como é linda a férula fétida, como é linda essa fétida. Então ela faz primeiro vata gna, ela faz kapha gna, ela faz anaha gna, ela faz shula gna. Ela é um alimento incrível, é um remédio, né, no caso aqui, incrível, que elimina, né, o vata, elimina o kapha, ajuda com anaha, aquela distensão que a gente falou abdominal, que tem um vata de base, né, gravado. E shula é um excelente analgésico, né? A palavra shula significa dor, né? Então ela faz shulagna, ela elimina a dor. Pitta, kopanam, ela agrava o pitta dosha, tá? Ela agrava o pitta dosha. Então tomem cuidado com ela porque ela agrava o pitta. Katu, paka, rasam. Então ela é picante no sabor e no efeito pós-digestivo. Por que ela é muito conhecida? Por causa disso aqui. Rucham Dipanam Pachanam. Ela é uma das melhores substâncias que tem no mundo inteiro para melhorar a sua digestão. A gente usa muito ela para melhorar a digestão. Tem um remédio que a gente usa muito, que ele chama. Deixa eu escrever ele aqui para vocês. Hing Vastak Churnam. O Hingvastakchurna. O Hingvastakchurna, ele é a base de ring, né? O ring, até hoje, a gente chama ele de ring, né? O ringu, né? No caso, ring. O Hingvastakchurna é um churna, é um pó, né? Que a gente usa muito, muito, muito. É muito, muito, muito utilizado no Ayurveda, porque é um excelente digestivo e a maioria das pessoas hoje tem problema digestivo. A gente também usa o ring para cozinhar alimentos que são muito difíceis de digerir. Então, por exemplo, os feijões, né, via de regra, são cozidos com ring também, né? A maioria das massalas, das misturas de pozinhos na Índia, tem ring na formulação, tá? Porque o ring é indispensável. Só que você usa pouco dele, porque ele é muito forte, ele tem um cheiro muito forte, e principalmente para pacientes brasileiros e portugueses que não têm o costume com ring, as pessoas estranham muito ele, tá? Ele toma muito gosto de tudo que você bota o ring. E aí você vai usar ele como se fosse uma cúrcuma, um gengibre, e aí a tua comida ela fica pesada pro lado do ring. Outra coisa que acontece quando você usa o ring é ele sai no suor. Então ele muda totalmente o seu cheiro corporal. Então você sente ele nas axilas, principalmente se você é como eu que não usa desodorante, por exemplo, no meu dia a dia, você sente ele. Você sente ele emanando ele faz uma aura de ringue em volta de você. Assim, impressionante. Ele é Rucham, então ele aumenta o seu apetite. Ele é Dipana, ele é Agni Dipana, ele aumenta o Agni. Pachanam, ele ama Pachanam, ele digere o ama. Laghu, ele é leve para digestão. Esse é o ring, né, ou ringu, que é nossa querida férula fétida. E aí agora sim a gente entra numa pegada que vai até, nossa senhora, vai até o Shloka 157. 1, 2, 3, 4,5. Não sei se vai dar tempo, mas acho que dá sim. 150 segunda metade do 153, 154, 155, 156, 157. Acho que é isso tudo aqui. Vamos ver até onde a gente vai. Eu tô com a expectativa da gente ir ele todo, porque é o mesmo cara. E esse cara aqui, infelizmente, a gente não tem ele, mas ele é, assim, um carinha que todo mundo ama muito, né? Se você faz Ayurveda e você não ama esse cara, você não faz Ayurveda de verdade ainda, tá? Então vamos ver quem ele é. Kashaya, primeiro de tudo, ele é Kashaya, ele é adstringente, né? Kashaya, Madhurapa, que ele é madura para quê? Ele tem um sabor pós-digestivo, um vipaka madura, doce, né? Ruksha, ele é seco, né? Ele gera secura. Vilavana. Vilavana significa que ele só não é salgado. O que significa Vilavana? Significa que ele tem todos os sabores, menos o salgado. Ele é tudo menos salgado. Só que ele falou cachaia para dizer bem claramente para você. O que você vai sentir nele, primeiro é o adstringente.
mas ele é Vilavana. Ele tem todos os sabores menos o salgado. Laguhu, ele é leve na digestão. Dipani, ele faz Agni Dipana, ele aumenta o seu Agni. Pachani, ele digere o ama. Média, ele faz bem para sua inteligência, ele deixa você mais inteligente. Vayasa Stapani Param é uma das melhores coisas para manter a sua idade vigorosa, digamos assim. A palavra Vaya, né? Vaya é a flor da idade, né? A gente usa Vayas também para falar da idade, né? Para saber da idade da pessoa, você fala Vaya ou Vayas, né? Mas Vaya significa a idade vigorosa, digamos assim. É uma idade boa, tá? Vayas Stapana, ele mantém, ele sustenta a sua idade. E não só ele mantém, como ele é param para isso. Ele é uma das melhores coisas para manter a longevidade de um ser humano. Ele é uma das substâncias mais incríveis se você quiser ter uma vida muito longa. Ushna Virya. Ele é uma substância que é um Ushna Virya. Ele tem uma potência quente. Rasa Ayushya. Então, ele é uma substância que é um excelente rasayana. E ele é um excelente, é promotor de longevidade, né? Ele é um excelente promotor de longevidade. Deixa eu ver se foi tudo. É isso. Bararam, bararam, bararam. Vamos que vamos. Não posso esquecer de nada. Buddhi, Indriya, Bala Prada. Buddhi, a sua inteligência, sua capacidade cognitiva. Indriya, os seus órgãos dos sentidos. Bala, a sua força. Prada, ele mantém, ele sustenta, ele nutre, né, digamos assim. Ele deixa os seus órgãos dos sentidos mais nutridos, ele deixa você mais inteligente. Não só média, como buddhi, diga-se de passagem. Você fica mais inteligente, com a capacidade cognitiva mais incrível. Quer dizer, você vira aqui um desses gênios, você vira o Einstein. Toma esse troço aqui que você é garantido, vai criar aí a próxima, sei lá, o próximo Tesla, o Google da vida, né? Você toma esse negócio e pronto, você fica muito inteligente. Bala, você fica com uma resistência muito boa, né? Kushta, Vaivarnya, Vaistarya, Purana, Vishama, Jwaran. Então ele é usado para uma série de doenças, inclusive. Kushta, várias doenças de pele diferentes. Vaivarnya, que geram até descolorações, inclusive, da sua pele. Vaivarnya, a coloração está diferente. Você está com uma coloração esquisita. Vaistarya, você está com uma voz estranha. Inclusive, a sua a manifestação, né, da palavra está estranha. Purana, Vishama, Jwaran. Então, o seu Jwara, né? Jwara é uma doença de aumento da temperatura corporal, com uma sensação de malese, né? De mal-estar, né? É muito comumente chamado de febre, mas tem dois tipos aqui. Vishama Jwara, que é uma febre que é intermitente, mas ela é purana, ela já é antiga, ela é crônica. Então, ela é um Purana Vishama Jwara. É um Jwara, digamos assim, uma febre, que é Vishama, intermitente crônica. Quer dizer, é uma febre específica, chata pra caramba de tratar, mas esse cara aqui que a gente está falando, ele trata, tá? Ele trata esse negócio aí. Shira, Akshi, Pandu, Rudroga, Kamala, Grahani Gadan. Ele trata, é uma lista de doenças que essa substância trata. Então, ele trata problemas da cabeça, ele trata problemas nos olhos, ele trata pandu, ele trata problemas de descoloração, né, também da pele, né? A pessoa tá lá meio amarelada. Rudroga, ele trata problemas cardíacos. Kamala, de novo, né, essa descoloração aí da pele, é outro aspecto, né? A gente vai ver isso mais para frente. Grahani, problemas absortivos, problemas digestivos, né? Gada, né? Gadan são as doenças, né? Vários tipos de doenças que ele trata. Sachosha, Chopa, e ele não parou, ele não cansou de tratar coisa, não. Sachosha, Chopa, Atisara, Meda, Morra, Vami, Crimin. Caraca, é muita coisa. Eu não tinha lido, eu tô lendo junto com vocês, né? Então, Sachosha, ele também trata quando você tá fraca, quando você tá sem energia, né? Sem força. Chopa, se você, enfim, são doenças parecidas nessas doenças todas aqui, mas são doenças específicas, né? Do tipo de... A gente traduz muito parecido isso em português.
quando a pessoa está muito cansada, muito sem energia. As traduções são muito parecidas sempre, né? É, a gente em inglês chama de consumption também, quando a pessoa está totalmente sem, né, capacidade de fazer nada e tal. Chopa é uma doença de crescimentos, né, de inchaços diferentes. A tiçara é uma doença de excesso de líquidos, né, por exemplo, diarreias. Meda são doenças quando a pessoa morra, quando a pessoa está com problemas cognitivos, inclusive, né? Desmaios também, por exemplo, morra, quando a pessoa perde a consciência, por exemplo. Vami, cadê? Vami, quando a pessoa está com vômitos intratáveis. Crumin, quando a pessoa está com verminoses, né, diferentes. Tá? Morra, meda. Meda também pode ser doenças de excesso de tecido, né? Doenças como Staulia e Atistalia, né? Que são doenças de excesso, né? De tecido, por exemplo, tecido adiposo. Então, uma lista enorme, inclusive, de doenças aqui. 3, na verdade, linhas já, só de doença. Raro os samhitas fazerem um louvor tão grande aqui a alguma substância. E ele não parou ainda. Shwasa, caça, praseca, Arshaha, Pliha Anaha, uh, Rodaram, Prihanaha, Rodaram. Então, uma série de outras doenças. Deixa eu iluminar a linha inteira. Shwasa é doenças respiratórias, né, diferentes. Kassa, que tem como também o sintoma tosse, né? É, Arsha, as hemorroidas, né? Plirra, de novo, esplenomegalia. Anarra, aquele aumento abdominal, né? Estufamento abdominal, sei lá como é que a gente falaria isso. Parasitose, já falei. Quando você, para seca, quando você está com muita água na boca, né? Para seca, quando você está com excesso de muco, né? Ou muita salivação também acontece isso. Bararam, Ruda, quando você tem bloqueio, por exemplo, nos shrotas de forma geral, né? Olha que interessante. Um grande remédio. E ele acabou? Não acabou. Vibanda, eu estou massacrando vocês, né? Vibanda, quando você está constipada, né? Srotasam, Srotas, quando os Srotas eles estão meio que bloqueados, ele falou, né? Roda, né? Srotoroda, por exemplo, aqui tem Uroda tá aqui, o Srotosam tá aqui, tá? Gulma, quando você tem esses crescimentos abdominais, Gulmam, Gulmam Urustamba, quando você tem uma paralisia nas suas pernas, né? Urustamba é uma doença específica que vai lá no finalzinho do Charaka Samhita Chiketsasthana, depois de Vata Vyadi. É uma doença muito comumente confundida com Vata Vyadi, quando as pernas da pessoa não estão funcionando direito. Então ela não consegue andar, a perna fica muito pesada, né? E o Charaka Samhita explica claramente o Urustamba como a maioria dos médicos confunde o Urustamba com Vata Vyadi, e você não deveria confundir. A gente vai chegar lá quando chegar no Chiketsasthana, daqui a mais ou menos uns 47, 48 anos, mais ou menos, mas a gente vai chegar lá, tá? Urustambam Arochakam, Urustambam Arochakam, quando você está sem paladar, né? Quando você não está com vontade de comer nada. Quem é esse cara? Quem é esse fenômeno? Esse fenômeno é o Haritaki. Haritaki. O Haritaki é uma das 3 plantinhas que faz o Triphala, né? O Triphala é o Amlaki, o Haritaki e o Bibhitaki, né? O Haritaki, delas todas, é o primeiro que vem aqui como remédio. Ele é considerado talvez o melhor remédio para tratamento de Vata Dosha. Muito louvado pelo Charaka Samhita, muito louvado por todos os Samhitas, na real, né? Muito louvado por todos os Samhitas. O Haritaki é considerado o melhor Vata Anulomana, por exemplo, né? Ele não falou aqui, né, ainda, pelo menos, ele não falou que ele é o melhor Vata Anulomana ainda, mas ele é uma das melhores substâncias que existe, né, para alinhar, né, o caminho do Vata Dosha, né, para alinhar o caminho do Vata Dosha. Então, o Harita aqui, não sei se tem nome para isso em português, Harita aqui, deixa eu botar aqui, Harita aqui português, para eu ver se sai o nome dele. Não vai ter, né? A gente chama ele de Harita aqui mesmo. Até em português, Harita aqui, Harita aqui.
Ele é chamado de terminalia chebula, né? A gente tem essas três ervinhas, a terminalia belírica, que é o bibitaki, a terminalia chebula, que é o haritaki, e o amla, que é a imbílica officinalis, né? Então, o haritaki, a terminalia chebula, eu não acho que em português não tem nome, deixa eu tentar terminalia chebula. Em português, terminalia chebula, terminalia belírica, é porque eles já vendem o trípala junto, né? Não tem. Isso é muito indiano, é muito indiano. Ele é uma frutinha, né? Normalmente a gente usa a frutinha que parece uma acerolinha, né? Na verdade. Essas três, né? Elas são frutinhas pequenininhas. Tem árvores e árvores disso lá na Índia, mas no Brasil tem um pessoal que faz umas correlações com algumas dessas berries, né? Pequenininhas que a gente tem tão típicas do Brasil. A acerola é uma dessas berries. Aquela que faz uma coisa, groselha é uma dessas, não aquele líquido vermelho que vocês misturam na água, mas a groselha de verdade, né? É uma dessas plantinhas. Então fica aí o haritaki, a terminalia chebula, para você, é uma planta que ele gastou, né, linhas e linhas e mais linhas aí para brincar de haritaki com você, né? E aí ele não acabou ainda não, né? Ele continua, ele vai acabar só mesmo na segunda metade do 157. Ele rasga uma seda para o Haritaki absurda, né? Então, o Haritaki Jayet Yadi, Stahacha Kapha Vata Jan. Então, o Haritaki, ele controla, né, esses caras todos. Todas essas doenças que a gente falou aí em cima e muitas outras doenças, inclusive. Muitas outras doenças. Jayet, Vyadhi, Vyadhi, então doenças, né? Vyadhi, né? Muitas outras doenças. Kapha, Vata, Jit. Kapha, Vata, Jan, né? Que são geradas, na verdade, doenças criadas, doenças geradas por Vata e por Kapha. Muitas outras doenças geradas por Vata e por Kapha. Quer dizer, essa lista gigante que eu coloquei aí não começou nem, na verdade, a falar tudo que o Haritaki pode fazer por você, tá? Então ele rasga uma seda bizarra para o Haritaki agora aqui para você. Eu achei que eu ia ficar até o final da aula falando do Haritaki, mas nem foi, né? Foi rápido até. Eu acho que eu lendo assim desse jeito fica até mais rápido tudo. Deixa eu pausar aqui, porque aí aquele já vai entrar, eu acho que em outro coleguinha nosso, que é muito parecido, inclusive, com o Harita aqui. Mas deixa eu ver se os comentaristas eles têm alguma coisa a acrescentar, para eu não quero sair correndo também, né? Não tem porque a gente ter tanta pressa assim. Pararam, deixa eu ver. Nem, os comentaristas também nem gastam muita tinta falando do Haritaki. Haritaki Kashaya Rasa, então ele tem um sabor, né, principal. Eu já comentei isso com você, eu não estou tão longe aqui do comentarista. Kashaya Rasa Twatkatu Vipaki, aí eles têm um Vipaka Twatkatu Prapmitya Madhura Paka Iti. Ele tem uma Madhura Paka, né? Então já falamos sobre isso. Tataruksha, já falamos sobre isso também. Ele só repete tudo. Nunaivam Kashayet Anuryakam Yata Panchasu Raseshu, já falei sobre isso. Ele tem 5 sabores, né? Lavananishu, menos, só não tem mesmo o sabor salgado. Kashayet Nuprasana, Varadavedya, Kashayet. Ele gasta um tempo falando, né, sobre os sabores. Rasosya, Bahulya, Atira, já falamos sobre isso. Tata, aí ele cita o Charaka no Chikitsastana, capítulo 9. Haritaki, aí o Charaka ele fala, Haritaki Pancharasam Ushnam. Também ele copiou o Charaka, né? E depois ele vem aqui e cita o Charaka. Parece que o comentarista está dizendo assim, foi daqui que o Vagbata tirou isso, foi do Charaka, né? Vilavana, Shivam, Iti, Bararam, Dipani, já falamos, Grahe, ele não inova em nada. Buddhi, Vartama, já falei. Indriyani, Chakshush, já falei sobre isso também. Techambala, Prasara, Kushtarogan. Aí faz a lista das doenças todas que ele cura. Beleza. Harita Kiguna, mesma coisa. Segundo comentarista, Vilamana,
falou que Vilavana são todos os sabores, né? Swadu, Amla, Katu, Kashaya, Tikta, Rase. Então, o comentarista só fez uma lista dos outros sabores todos, que vocês já sabem de cor. Eu não preciso nem falar isso, né, para vocês mais. Morra significa murcha, né, quando a pessoa perde a consciência. Srotasa Vibandha. Srotasa Vibandha. Srotorodha, né? Eu falei sobre isso também. Ele bloqueia, né, os srotas, né? Na verdade, não é que ele bloqueia os srotas, é quando você está com os srotas bloqueado, ele desbloqueia os srotas, ou você pode usar para doenças de srota bloqueado. Kaphavata Jit, Kaphavata Janiti Kushtadina Visheshanam. Então, as doenças de Kushta, né, principalmente as geradas por Kapha, geradas por Vata, podem ser tratadas com ele. Aí ele vai explicar, né? Anyeshana Grahanartham, mesma coisa que eu já falei, né? Várias doenças, né? De Kapha e de Vata. Swadwamla Bhavana, mesma coisa, né? Não inova em nada também. Hanti, Haritaki, todo mundo fala, todo mundo ama o Haritaki, cara. Iti, Pita, Gna, Satyam. Então ele também não inova em nada. Pita, Jami, Vyadhinjayet. Ushnavirya Paradam, já falamos sobre isso antes. Kshiprava, Nirjara Iti. Então, ele não inova em nada. Maravilha. Então, esse é o nosso querido Haritaki. Pô, e ainda me sobraram 10 minutos. Fala sério. Vamos em frente. Só para vocês não falarem que eu tô com preguiça hoje, né? Então, a gente vai continuar. Acabamos o Haritaki. Próximo meio esloquinha diz o seguinte. Tadwadamalakam Shitam Mamlam Pitakapapaham. Então, vamos falar de um outro carinha, que é tão legal quanto, mas olha que interessante, ele botou o Harita aqui antes dele. Tadwat Amlakam. Então, o Amlaka, que é terminália, que não é terminália nenhuma, que é o Amlaki, né? Que é o primeiro cara que todo mundo normalmente fala, né? A Embílica officinalis, ou a terminália Embílica, não. Embílica officinalis é o nome mais comum dela. Terminalia não. Embílica officinalis mesmo é o nome mais comum dela. Tadwat, ele tem características muito parecidas. Então, o Amlaka, ele tem características muito parecidas com o Harita aqui, né? Ele é muito semelhante em todas essas propriedades. Ele é Shitam, Amlam, Pita, Kapha, Paham. Então, ele é Shita. Tem um vizinho super ouvindo uma música. Vocês ouvem? Acho que não tá vazando para vocês não, né? Shitam Amlam. Então ele é fria na potência e ela é Amlam. Ele é claro, né? A gente chama ela de Amla, né? Amlaki Amlam. Ela é uma substância muito, muito Amla. Shitam Amlam. Ela é muito azeda, né? Não é à toa que o nome dela é Amlaki. É uma das coisas mais azedas que você vai botar na sua boca na sua vida inteira, até você morrer, é o Amlaka, se você colocar ele algum dia na sua boca. Pitta Kapha Paham. E ele alivia o Pitta e ele alivia o Kapha. Normalmente é uma frutinha considerada, ela tá na minha lista nos Madhura Varga, né, nos Madhura Ghana. Então ela é, por incrível que ela seja amla, né, e ela é um amla clássico, ela deixa um sabor doce, né, um sabor secundário doce. E é uma plantinha muito, muito, muito usada também na Índia, nos dias de hoje, e só que ela é secundária para o Harita aqui, né? É isso que sugere, pelo menos, o nosso queridão. E aí ele, óbvio, que vai completar, né? E a gente vai completar e a gente para aqui hoje, porque aí na próxima aula a gente começa com o Tripala e faz um resuminho, inclusive, né? E aí ele vai continuar terminando com Katupa Kehimam Keshyam Akshami Shashchatadguram. Então ele vai terminar, é claro, com o nosso querido Aksha, né? O Aksha é o Vibhita aqui, que é o Bibhita aqui, né? Que é a terminália belírica, que é o terceiro integrante da Tripala. Eu já dei esse spoiler, digamos assim, né? E ele é Katupaque, né? Katupaque significa que ele é picante no efeito pós-digestivo. Himam, ele é frio, né? Ele é frio na potência dele. Keshyam, ele é bom para o cabelo, né? Keshyam, Aksham, Aksham Ishaha Cha Tadgunam. De novo, né? Tadgunam, ele é muito parecido a esses caras aí, né? A esses caras que eu acabei de falar, né? Mas Isha, né? Ele é um pouquinho inferior,
Ele não é tão incrível, né? Mas Tabgunam, ele tem umas propriedades muito parecidas, mas ele não é tão incrível, né? Aksham e Shaha-cha. Ele não é tão bom quanto os outros dois, né, que a gente acabou de falar, mas ele também é bom. Essas três plantinhas, né, o Haritaki, o Amlakam e o Aksha, eles são as três plantinhas mais, digamos assim, incríveis, né? São frutas muito sagradas, a gente usa muito elas. Se você tivesse que escolher entre alguma substância para você levar na sua bolsa com você para todo sempre, uma delas eu sem dúvida nenhuma seria uma trípala, né? Eu por acaso não levo trípala comigo porque ela não é endêmica daqui de Portugal, ela não tem no Brasil e eu não prefiro usar as coisas locais. Então eu pessoalmente uso muito cúrcuma e o gengibre. Mas você vê, a cúrcuma e o gengibre não lideram a listinha deles. A listinha dos samhitas é liderada por essas três plantinhas. Se você tiver essas três plantinhas, se você estiver na Índia, você resolve praticamente todos os problemas que você vai ter de saúde aí, né, na sua vida. Inclusive, tem um estudo muito interessante, né, um estudo científico que traçou o perfil antioxidante de mais de 3.000 substâncias nos Estados Unidos, isso. E a substância que sai no topo da lista como a substância mais antioxidante do planeta Terra é o trípala. São as três juntas. Eles mediram o amlaka separado e o amlaka é a segunda substância mais antioxidante do planeta Terra. Tem um vídeo do Dr. Michael Greger no nutritionfacts.org, inclusive, falando do trípala. É muito interessante. É a substância com o maior potencial antioxidante que já foi medida, digamos assim, né? Além disso, a gente não fala em antioxidante, né, aqui dentro dos samhitas ayurvédicos, mas você fala dessa lista gigante de benefícios que você pode ter com essas três substâncias. E aí eu vou pausar ela aqui, porque aí a gente, na próxima aula, na nossa próxima leitura, a gente vai falar sobre o tripala. Tripala. Tripala, frutas. Quais são as três? As três que a gente acabou de falar hoje. O que acontece quando você mistura as três? Ele vai parar e vai fazer um sloka inteiro para falar sobre a mistura das três. E você pode pensar, caraca, Matheus, o cara tá usando tipo assim uns 10 slokas só para as três frutas. É para você ver o tamanho da importância das três para gente, né, de acordo com a Ayurveda. Beleza, meus amores? Então é isso que a gente tinha para ver hoje. Para nossa leitura da semana que vem, vou botar uns sloquinhas aí na tela para vocês agora. Se vocês puderem, né, dar um printzinho assim e manda para nossos queridos e queridas. Se vocês quiserem começar a usar lá o Samadhya, né, que é a rede social do Vida Veda, vocês que são do Nilaya, comecem a usar agora o Samadhya. Pode ser melhor do que usar o Telegram. Eu vou descontinuar o Telegram. Não vai ser hoje nem amanhã. Mas em breve o Telegram dos nerds vai ser descontinuado e a gente vai começar a fazer as comunicações todas dentro do Samadhya. Por que eu não descontinuei ainda? Porque o Samadhya está em beta, né? A gente está em teste beta no Samadhya. Mas vocês que são muito da galera, muito nerd ayurvédica, muito formiguinha de fogo, começa a usar o Nilaya e tenta quebrar o Nilaya para mim. Tenta quebrar o Samadhya para mim. Se vocês puderem fuxicar em tudo, apertar tudo, até quebrar ele, para a gente é bom no Vida Veda. Porque ele está em beta, né? Então, quanto mais vocês quebrarem ele, quanto mais vocês acharem buraco, quanto mais vocês quiserem coisas nele, eles falam assim, pô, Matheus, podia ter uma funcionalidade que faz isso, isso e isso. Vocês podem fazer uma lista de funcionalidades, traz pra gente, que a gente vai implementar. O Samadhya e o Nilaya são feitos para vocês. Então, o que vocês sentirem de falta que vocês querem ter lá, eu vi que tem uma rede social, Kakao, na Coreia, que tem uma coisa muito maneira. Traz pra gente, ajuda a gente a fazer a melhor plataforma que eu posso para vocês, porque ela vai ser nossa, né? Ela vai ser a rede social, ela já é, né, a rede social do Vida Veda, mas ela vai ser de acordo com o que vocês quiserem. Matheus, eu quero que tenha um sistema de busca de profissão lá, porque eu sou cozinheira e eu quero que as pessoas possam me contactar para cozinhar comigo, por exemplo. A gente faz um LinkedIn dentro do Samadhya para vocês, é só me dizer, tá? Mas é isso. Para mim, ele vai ser um Facebook misturado com LinkedIn. E se a gente junta gente suficiente, quem sabe ela não vira um match.com, né? A gente vai ter casais sendo formados dentro do Nilaya. As pessoas vão ter bebês do Nilaya, né? Olha só que coisa mais linda. Matheus, eu queria muito algum dia falar assim, Matheus, encontrei o amor da minha vida no Nilaya. Imagina, duas formiguinhas de fogo juntas fazendo um formigueiro de fogo só delas, né? Coisa mais linda. Vou adorar. Não chegamos lá ainda, tá? Não chegamos lá ainda, mas quem sabe no futuro. Vou parar de dividir minha tela aqui para ver a carinha de vocês.
Não tem nenhuma mãozinha levantada, então vou partir do princípio que está tudo claro aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, traz na semana que vem. A gente vai continuar vendo aí os nossos Aushadha Varga, né, na semana que vem. Daqui a 3 minutos, eu estou entrando para a nossa mentoria para facilitadoras e facilitadores do 4P1. O link está lá dentro do Mentorias Bônus, né, dentro da UMais. Mentorias Bônus, está lá já o link para vocês, tá? Eu vejo vocês aqui no Zoom para a gente trocar essa ideia, eu vou tirar dúvidas, aí vai ser um pouquinho mais de microfone aberto, vou explicar para vocês o que eu desenhei de critérios para quem quiser ser facilitador do Nilaya, tá bom? Um beijo para todo mundo, uma excelente semana, e quem quiser ser facilitador, a gente se vê daqui a pouquinho na nossa reunião. Um beijo para vocês e até a próxima. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrtana sheshan autsukya mohar atidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrtanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam